No Brasil, parece que os três poderes da República estão numa rota de colisão. De um lado, o Congresso. Do outro, o Supremo. E bem no meio disso tudo, um banco bilionário e uma investigação criminal daquelas. Vamos mergulhar nessa história para entender como essa verdadeira batalha de titãs começou. E olha, essa história não começa em um plenário chique de Brasília, não. Ela começa com o som mais dramático que alguém sob investigação pode ouvir. Tente imaginar a cena. Enquanto advogados lá no Supremo Tribunal Federal travavam uma batalha de argumentos e papéis, a ação de verdade estava acontecendo bem longe dali. A Polícia Federal não estava mais na fase do debate. Ela estava agindo, e agindo com força. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Como é que uma disputa que, em tese, era para ser política, sobre criar ou não uma comissão de inquérito, de repente vira caso de polícia na porta do fundador de um banco gigante? Para responder isso, a gente precisa separar os fatos. O nome da operação já diz muito, Compliance Zero. O nome de impacto, com um alvo claríssimo, o fundador do Banco Master, Daniel Vorcaro. E as acusações que estão pesando sobre ele, bom, são bem sérias. A lista não é pouca coisa, não. Gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro, organização criminosa, corrupção. Esses são os pilares da investigação criminal que estava correndo, sabe? Meio que por baixo dos panos, em paralelo à briga política que todo mundo via. Agora, para a gente entender essa batida na porta, a gente precisa voltar um pouquinho. Porque essa operação policial toda está diretamente conectada a uma batalha que já estava fervendo lá no Congresso Nacional. 51. Guarda bem esse número. 51 senadores. É gente pra caramba, mais do que o suficiente, que assinaram um pedido para investigar o Banco Master. A oposição, com nomes como Alessandro Vieira e Eduardo Girão na frente, queria ir a fundo nas denúncias. E a ferramenta para fazer isso é a tal da CPI. Pensa nela como uma espécie de válvula de escape da democracia. É um direito que a minoria tem de investigar, mesmo que a maioria, por algum motivo, não queira mexer no vespeiro. É um instrumento constitucional de fiscalização importantíssimo. E foi aqui que o motor da democracia deu uma engasgada feia. Mesmo com todos os requisitos da lei cumpridos, assinaturas, tudo certinho, o presidente do Congresso na época, Davi Alcolumbre, simplesmente barrou a CPI. A investigação morreu na praia antes mesmo de começar. Então, o que a gente tem aqui é um choque frontal. De um lado, o direito constitucional de um grupo de parlamentares de fiscalizar, do outro, a inércia, a vontade do poder político criando um bloqueio, uma barreira. Bom, com a porta do Congresso fechada na cara, o que restava para os senadores da oposição? Partir para a próxima arena. E eles levaram a luta direto para o Supremo Tribunal Federal. E o processo não caiu no colo de qualquer ministro, não. Foi distribuído para André Mendonça. E esse nome vai se tornar a peça central em toda essa história. E olha que curioso, a estratégia para levar o caso ao STF não saiu do nada. Ela se baseou numa decisão anterior do próprio ministro André Mendonça. Em 2023, ele tinha agido de um jeito parecido em outro caso, o da CPMI do INSS. Essa decisão antiga, mesmo que depois tenha sido derrubada, virou uma espécie de mapa da mina jurídico. Mostrou para os senadores o caminho das pedras. E isso revela uma estratégia dupla, um verdadeiro movimento de pinça. De um lado, a via constitucional, usar um mandado de segurança para forçar o Congresso a instalar a CPI. Do outro lado, a via criminal, com medidas bem duras para atingir o coração do suposto esquema. E agora vem o pulo do gato. O ponto crucial é este. O mesmo ministro que estava analisando o direito dos senadores de investigar é também o ministro que estava tocando a investigação criminal e que, no fim das contas, ordenou a busca e apreensão na casa do fundador do banco. As duas frentes estavam conectadas pela mesma caneta. É claro que essa atuação tão incomum do ministro André Mendonça acendeu um debate gigantesco no mundo jurídico e político. Ele estava agindo como um guardião da Constituição ou como um ativista judicial? Ativismo judicial é um termo que a gente ouve toda hora, né? Mas na prática, o que significa? É quando o judiciário meio que entra na área de assuntos que a princípio seriam do legislativo ou do executivo, e usa uma interpretação mais ampla da Constituição para justificar essa ação. E o debate todo se resume a essas duas visões opostas. Para uns, Mendonça só fez o papel dele, garantiu que a Constituição fosse cumprida, já que o Congresso não estava fazendo. Para outros, ele foi longe demais, invadiu o espaço de outro poder. Os argumentos são bem claros. Do lado de quem apoia, o STF agiu como um freio necessário, protegeu a minoria e fez a lei valer.
Do lado de quem critica, o judiciário se meteu onde não devia, se politizou e tomou o lugar do Congresso. Como dá para ver, não tem uma resposta fácil para isso. No final das contas, quando a gente dá um passo para trás e olha o quadro completo, percebe que as implicações desse caso vão muito, mas muito além de um único banco, um ministro ou uma CPI. É sobre o equilíbrio delicado entre os poderes, sobre como a nossa democracia reage quando uma de suas peças mais importantes trava. É um verdadeiro teste de estresse para as nossas instituições. E a gente encerra com essa pergunta que fica para reflexão, porque além de aplaudir a coragem ou criticar o ativismo, talvez a questão mais profunda seja essa. O que diz sobre a saúde de uma democracia quando ela parece depender da caneta de uma única pessoa e um tribunal para garantir que as regras do jogo sejam de fato seguidas? Fica aí o pensamento.